Vamos para a palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Colossenses capítulo 3, verso 18. Colossenses 3, 18, nós vamos até o capítulo 4, versículo 1. Vivendo Cristo nos relacionamentos. É o tema da nossa mensagem de hoje. Vivendo Cristo nos relacionamentos. Amém? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Zelo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Amém? Tendes Senhor nos céus. Cristo é supremo e suficiente em todas as coisas. Por isso, nós devemos viver a nossa vida centrada totalmente nele. A igreja deve viver a sua vida totalmente centrada em Cristo. No texto de hoje, o senhorio de Cristo deve governar todos os nossos relacionamentos, transformando a maneira como vivemos no lar e no trabalho. Nós temos aqui em Colossenses também o que Paulo ensinou lá em Efésios capítulo 5, né, acerca dos relacionamentos. Lá ele dá até um pouco mais de detalhes, a gente vai até observar alguma parte do texto de lá. Nos versículos anteriores, né, nós vimos Paulo falando sobre vestir-se de amor, né, do se revestir de Cristo, né? Ele falou de se despojar, de mortificar a natureza pecaminosa, o velho homem, e despojar de tudo aquilo que não deve mais fazer parte da nossa vida, agora que somos nova criatura em Cristo, né? E nos vestir de algumas coisas, né? De amor, de viver em perdão, de ser governado pela paz, habitado pela palavra, né? E fazendo tudo para a glória de Deus. A vida cristã, ela não se resume apenas a deixar velhos hábitos, mas a passar a criar, ou melhor, a viver hábitos ou práticas que são ensinadas pela palavra de Deus. Hoje em dia, muitos querem um evangelho apenas para acalentar o ego, né? Para satisfazer as necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas sociais ou de qualquer natureza. As pessoas querem os benefícios, né, daquilo que a palavra pode trazer, principalmente para a sua alma. Mas esses benefícios, eles estão inteiramente ligados, diretamente ligados à transformação de vida. Não tem como viver um cristianismo
sem vida transformada, sem mudança de vida. Nós vimos isso nos textos anteriores aqui de Colossenses. E agora Paulo ele vai aplicar aonde isso talvez mais deva aparecer, mais deva ser visto, que é onde é? Na nossa família e no nosso trabalho. Aonde nós passamos o nosso tempo? Onde nós preenchemos o nosso dia, né, na sua grande maioria? No lar, na casa, ou no trabalho? Ou no lar e no trabalho? Não é assim? O tempo que nós temos fora desses dois ambientes acabam se tornando poucos. E na verdade, nesses dois ambientes, do lar e do trabalho, nós temos que também entender que a pessoa de Cristo deve ser manifestada através das nossas vidas, por meio das nossas ações. Nós temos visto aqui que Cristo, ele não apenas nos salva, mas ele transforma as nossas vidas. O salvo, ele é transformado por Cristo. O salvo, ele não é apenas salvo e deixado ali até a volta do Senhor ou até o Senhor levar. O verdadeiro salvo, ele é transformado. Ele é transformado. E essa transformação, ela não é algo só interno, né? Muitos querem dizer, não, do meu relacionamento com Deus, só eu e Deus sabemos. Isso, na verdade, é uma desculpa esfarrapada. Porque se você se relaciona com Deus, as suas atitudes vão demonstrar isso no seu lar, para com sua esposa, para com seu marido, para com seus filhos, para com seus pais, no seu trabalho, para com seu patrão ou para com os seus subordinados. Isso vai ser visível, né? A transformação que Cristo fez. Se é que de fato fez essa transformação na sua vida, na nossa vida, né? Estou parafraseando aqui Paulo, né? Em um trecho aqui ele disse, olha, se é que vocês foram salvos por Cristo, vocês devem viver de modo digno do Senhor. E Paulo, quando ele fala com os colossenses, ele não está colocando dúvida. Ele está usando como argumento para motivar os colossenses a viver do modo digno da fé que eles professam e que eles também já manifestavam. Lembramos que essa igreja, ela foi profundamente elogiada por Paulo no começo. Lá no capítulo 1, Paulo elogia muito essa igreja, pelas notícias que ele tem dela. Então ele não está falando para uma igreja apática, para uma igreja que tinha só um discurso, mas não tinha práticas. Não, ele está falando para uma igreja que tinha práticas de transformação de vida. Mas mesmo assim, ele escreve motivando e dando até os argumentos para que eles se mantenham nessas práticas e ainda façam mais, né? Ainda façam mais. Então, Paulo ele nos mostra que o evangelho não transforma apenas o culto, né? Não transforma apenas a nossa vida, digamos assim, religiosa, como se ela pudesse ser distinguida ou separada da nossa vida social. Mas Cristo transforma as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. A transformação de Cristo, ela se torna visível em casa, no casamento, na criação dos filhos e no ambiente de trabalho. A verdadeira espiritualidade, ela não é medida apenas por palavras, mas por relacionamentos transformados. Vamos então ao texto. Paulo, ele então começa falando do relacionamento, aqui nesse trecho, do relacionamento entre marido e mulher. Ele é bem direto, ele não dá um leque de instruções, mas ele fala daquilo que é fundamental e que é a base para todas as outras práticas.
Se a gente parar para meditar, aquilo que Paulo fala aqui é o fundamento. Se uma vez que eu estou vivendo esse fundamento, as outras práticas dentro do lar, elas vão estar andando de acordo com a vontade do Senhor. Elas vão estar em coerência com aquilo na qual elas se sustentam, né? Então, o texto diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Paulo estabelece duas responsabilidades. Para a esposa, submissão. Para o marido, amor, né? Submissão não é inferioridade, mas uma ordem funcional estabelecida pelo próprio Deus. Submissão significa essa ordem, respeito, cooperação. Vamos lá em Efésios, como eu tinha mencionado que a gente ia ler, vamos voltar aí um livro, né? 2 livros, na verdade. Vamos para Efésios e vamos ler, digamos assim, um complemento aqui que Paulo ensinou lá para a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Aqui Paulo dá o porquê dessa orientação. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Sede submissas ao seu marido, o mesmo princípio que ele ensina também aqui em Colossenses. Pode voltar, deixa marcado aí Efésios, que a gente ainda vai ver o versículo 25, mas pode voltar também para o texto de Colossenses, tá certo? Nós temos visto uma transformação ou uma revolução cultural no nosso país, e talvez uma das áreas em que isso mais se manifesta é no que diz respeito ao papel do homem e o papel da mulher. Na cultura atual, na nossa sociedade, o que tem sido ensinado, estimulado e até criminalizado quando feito de maneira contrária é uma inversão dos valores e dos princípios que são ensinados na palavra de Deus. A palavra de Deus fala para a mulher em relação ao marido de submissão, né? E como eu mencionei, essa submissão não significa inferioridade, sim uma ordem funcional estabelecida por Deus. Mas na nossa sociedade tem se desencadeado eu estou procurando aqui a palavra, né? Uma revolução, né, cultural, mas enfim, eu estou querendo falar do feminismo, né? O feminismo, ele é muito atraente, muito belo no seu discurso, porque ele demonstra uma igualdade entre todos, né? Entre o ser masculino e o feminino. E quando a gente, no senso de justiça humano, olha para isso, a gente pode achar, não, isso é correto, é legal, né? Isso é bom. Mas na verdade, isso, de acordo com a Bíblia, isso eu poderia dizer que é até demoníaco. Porque essa bandeira que eles levantam é de uma insubmissão, de uma independência, né, e até de uma disputa nos relacionamentos.
Em vez de tratar como algo que é sublime, a submissão, ela na nossa cultura, ela é condenada. Quando você fala de submissão da esposa para com o marido, as pessoas estão discussando que isso é o motivo pelo qual há o maior número de feminicídios. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma submissão dentro da direção de Deus. E submissão não é estar debaixo de um autoritário. Nós vamos já falar do homem, mas é estar sujeita, né, sob o cuidado e a direção de um marido que ama a sua esposa e a sua família. Ao mesmo tempo que o feminismo cresce também o número de infelicidade feminina. Porque buscam no que não é a fonte certa para saciar as suas necessidades. Deus é quem sacia, né, a nossa felicidade de fato. Mas o feminismo, ele propaga a autossuficiência, quando na verdade nem a mulher nem o homem pode jamais se achar autossuficiente. Ele não tem que depender somente de ti, mas todo ser tem que depender exclusivamente de Deus. E a dependência de Deus envolve se submeter à orientação da sua palavra. E a palavra de Deus ensina em toda ela esse princípio, né? Se a gente buscar o princípio matrimonial na Bíblia, nós vamos sempre ver o mesmo princípio e o mesmo critério. O mesmo critério na palavra de Deus. As mulheres, elas devem se submeter, né, à direção e à autoridade do seu marido. Mas do marido, o marido, quando tente ao Senhor, isso torna ainda mais alegre e prazeroso a vida da mulher. Sabemos que nem todas as mulheres têm um marido que a ama, que cuide de fato. Tem um marido que não seja egoísta. Mas mesmo assim, o caminho e as ações que a mulher deve tomar é de seguir a orientação da palavra de Deus, de submeter a palavra de Deus. Lá na cultura para quem Paulo estava escrevendo, as mulheres, elas não tinham direitos, quase que nenhum. Não tinha direitos a nada, ela não tinha nem direito de propriedade. Uma mulher não podia ter propriedade. Os tempos mudaram, as culturas mudaram, a trateis com amargura. Vamos no versículo 25 de Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará, enfim. Então Paulo, ele dá o padrão, né? Amai as vossas esposas, aqui em Colossenses ele está falando, não trateis como amargura. Em Efésios ele está dizendo como deve ser esse amor, qual é a referência desse amor, em que deve se basear esse amor, é em Cristo. Assim como Cristo amou a igreja. Se talvez as mulheres acham difícil hoje, nos dias de hoje, viver o papel da mulher, eu posso até afirmar que mais desafiador é o papel do homem, porque o padrão é muito alto, é o padrão de Cristo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela, ele deu a sua vida, ele morreu pela igreja. Assim deve ser o amor do marido para com a sua esposa, a ponto até de se sacrificar, de dar até a própria vida, se meter no meio da bala para levar o tiro no lugar da mulher. É assim que deve ser, né? É assim que deve ser o padrão de Deus. E aí nos cabe perguntar: como você tem expressado o seu amor para com a sua esposa? Quais são as expressões de amor que você tem demonstrado para a sua esposa? Como é que você diz que ama a sua esposa? É com palavras que nos ensina. É assim que deve ser o cuidado, né? Mulheres, se submetam. Maridos, amem as suas esposas. Um relacionamento assim traz felicidade plena para o lar. Isso se espalha nos seus filhos, na sua vizinhança, na sua igreja. Isso vai ser notório. E isso vai, além de trazer benefícios para a sua vida, para o seu lar, vai estar glorificando a Deus. A submissão da esposa é no Senhor, ou seja, não é cega, mas alinhada com Cristo. O amor do marido deve refletir o amor de Cristo pela igreja. O lar cristão não é um campo de disputa por poder, mas um ambiente de serviço mútuo, de submissão e de amor. Hoje, casamentos eles sofrem porque falta esse amor sacrificial, falta respeito, sobra egoísmo, sobra o ego. Marido, você tem amado sua esposa como Cristo ama a igreja? Esposa, você tem demonstrado respeito e apoio a seu marido? Seguimos no texto e agora nós vamos para outro âmbito no relacionamento mais ainda familiar. Filhos e pais. Um relacionamento aqui de obediência e de equilíbrio, né? De moderação. Versículos 20 e 21 diz assim: Filhos, em tudo obedecei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então Paulo fala aqui também de dois princípios, um para cada um. Filhos, obediência, que é uma expressão de honra. Vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, que Paulo explana um pouco mais acerca do papel do filho, na questão da obediência, e dos pais na questão do cuidado. Filhos,
Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, os filhos, quando obedecem, eles estão demonstrando honrar aos seus pais. E nos faz lembrar lá dos mandamentos que o Senhor Deus deu desde quando estabeleceu o seu povo, né? Lá no Egito, quando sai do Egito, que dá os mandamentos a Moisés. E quando ele vai falar, entre os mandamentos está para os filhos honrarem aos seus pais. E a honra aos pais é obediência, né? Obediência. Mesmo que não concorde com alguma decisão do pai, da mãe, né? Dos pais, mas o filho deve obedecer. Quando é que nós devemos, de repente, né, nos dar o direito a desobedecer, é se os pais estão nos obrigando a ir contra Deus, porque Deus está acima de todos, né? Mas no mais, em tudo mais, o filho deve ser obediente, honrar aos seus pais. E aí, filhos, né? Nós temos aqui alguns filhos. Como está o seu relacionamento com os seus pais? Vocês têm sido obedientes aos seus pais? Se você já tem a sua independência, você tem honrado aos seus pais? Cuidado dos seus pais? Você zela pelos seus pais na velhice? Isso é honra a ele, né? Você respeita, né? Você demonstra amor, graça para com seu pai, sua mãe, né? Obedeçam, honrem aos seus pais. Em Efésios, também capítulo 6, versos 4, vai dizer: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação. A palavra de Deus diz que a disciplina é algo bom. Na nossa cultura, disciplina é visto como algo ruim. As pessoas não gostam de disciplina. A juventude de hoje talvez seja estimulada a ir contra as disciplinas, a ir contra as normas, né? A se rebelarem. Rebelião é visto como algo positivo, como algo de quem tem personalidade. Na palavra de Deus, rebelião é pecado. Em sujeição às autoridades estabelecidas, seja elas no contexto da igreja, seja elas no contexto da ordem lá fora, é pecado. Nós temos que nos sujeitar às autoridades. Os jovens, eles são estimulados então à rebeldia, e cabe ao pai, à mãe, a ensinar os filhos desde novo na disciplina e na admoestação. O que é a admoestação? É corrigir de um erro. Isso que significa admoestação. Se o seu filho está praticando um erro, é responsabilidade dos pais corrigirem os seus filhos, discipliná-los, né? para terem uma conduta reta na sociedade e diante de Deus. Só que hoje também nós vemos pais ausentes na criação dos seus filhos, terceirizam a criação. Alguns pais hoje pensam que a responsabilidade de criar os filhos é da escola.
E não há nada pior para os nossos filhos do que não serem criados pelos pais. A escola tem o seu papel de trazer a educação das ciências, né? Mas a disciplina, o respeito, a obediência, o zelo deve ser aprendido dentro do lar e praticado até lá na escola, mas é dentro do lar. Então os pais, eles terceirizam. Eu sempre levo a minha filha para a Sara para as terapias, né? Ela, por conta do autismo. E eu vejo que alguns pais lá entendem que a responsabilidade de lidar com aquele problema da criança é dos terapeutas. Mas não, é da família, é dos pais. Os terapeutas estão lá para estimular, para ajudar, para ensinar, para dar alguma orientação aos pais, mas é dos pais, é com os pais que a criança vai passar mais tempo, ou pelo menos deveria passar mais tempo, né? E assim é para todas as áreas. A criança passa 4 horas na escola e o resto do tempo em casa. É os pais que devem criar. E bom que seja assim. Bom que seja assim. Criado dentro do lar, né? Para nós, principalmente, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não podemos abrir mão da educação, da criação dos nossos filhos. Porque, além de ensinar tudo o que ele precisa para viver, é nossa também a responsabilidade de mostrar-lhe a palavra de Deus, para que eles creiam no Evangelho e sejam salvos. Porque sem Cristo, os nossos filhos não serão salvos. Assim como nós sem Cristo não somos salvos, os nossos filhos também sem Cristo não serão salvos. Não serão. Às vezes parece que a gente esquece disso. Criem os seus filhos. Admoestem, corrijam ele dos erros. Corrijam. Mas como deve ser essa correção? De repente, para você que já tem um filho maior, Augustus Nicodemos diz que pais que apenas corrigem sem amar criam filhos feridos, mas não transformados. É com amor essa correção. Nós temos que corrigir os nossos filhos e ainda assim, nessa correção, motivá-los. A correção deve ser uma correção que motiva para o acerto, não que faz se envergonhar ou se revoltar pela correção. Pais que realmente educam seus filhos, eles corrigem motivando, corrigem incentivando. O filho vem e comete um erro ou está falhando em alguma coisa, você diz: olha, não pode ser assim, mas você vai conseguir, eu vou te ajudar, nós vamos juntos. Corrija com incentivo, com motivação para o seu filho. Provérbio 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vamos seguir?
versos 22 a 25, servos e senhores, integridade no trabalho. Diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, um Senhor humano, né? Não é o Senhor, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Embora que o contexto seja de escravidão, quando Paulo está falando, ele está falando de servos como escravos, né? Mas esse princípio ele se aplica hoje para os trabalhadores, né? Paulo ensina que deve trabalhar com verdade, com sinceridade, não apenas para agradar pessoas, e como quem serve ao Senhor, né? E o foco ele muda do chefe para Cristo. O meu trabalho ele deve ser exercido como quem serve Cristo. O trabalho cristão, né? O trabalho do cristão, na verdade, antes de tudo, é um serviço para Deus, né? E também nos nossos dias nós vemos, né, um crescente uma crescente propagação dos direitos dos trabalhadores, e isso não é ruim, né? Não significa que seja ruim, né? Mas os trabalhadores eles também devem entender e devem ter no mesmo peso, usar o mesmo peso na balança quando olha para as suas responsabilidades. Hoje as pessoas elas não querem exercer o trabalho para o qual elas foram contratadas. Na hora que são contratadas, elas entendem e aceitam, mas ao passar do tempo ou ao ver outras pessoas não exercendo o trabalho como deveria, elas se acham no direito de eu também não vou fazer. Eu vou ganhar, porque é justo eu ganhar isso aqui, mas eu não vou fazer, não vou, né, usam até o termo, eu não vou me matar pelo trabalho. Mas diante do Senhor, você está agindo com justiça? Você pode até estar trabalhando e enganar, conseguir enganar, ou como é que se diz? Às vezes não enganar, mas até o patrão sabendo, reduzir a sua carga de trabalho injustamente. Porque a gente acha sempre justo o receber, mas o dar no nosso serviço a gente não acha justo, né? Nós somos estimulados a isso, né? As pessoas hoje são estimuladas ao quê? Ao ganhar o máximo possível fazendo o menor esforço, né? E isso não está certo. Para nós crentes, nós temos que exercer aquilo pelo qual nós fomos contratados, ou que foi acertado as suas responsabilidades. Eu escuto testemunhos de trabalhadores que querem cobrar mais para fazer o serviço pelo qual ele já está sendo pago. Ou seja, vou dar um exemplo. Ele é contratado para trabalhar de segunda a sexta. E com o passar do tempo ele consegue a permissão do patrão de não trabalhar na sexta. Passa o tempo, ele propõe trabalhar na sexta ganhando mais. É absurdo isso? Isso é o que está nos nossos dias. Está presente nos nossos dias.
E quando, por exemplo, o patrão é um gestor público, aí é que a gente acha que, não, vou trabalhar para o governo, né? Não vou trabalhar. Nós temos que trabalhar de acordo com o que foi proposto e aceito. Se eu não posso, se eu não estou conseguindo, então eu tenho que ter a coragem de abrir mão daquilo ali e procurar um outro. Mas como é que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos fazer isso? É agradável ao Senhor, é isso que o Senhor pede. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso, não é olhando para o nosso patrão. O patrão pode ser injusto, o patrão pode ser falho, pode ser um tirano, mas Paulo usa o argumento de que nós devemos fazer o nosso trabalho olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Como crentes, o nosso testemunho deve ser de um excelente funcionário. Nós devemos ser os melhores servidores, funcionários. Por quê? Porque nós somos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Os outros não fazem. Não tem problema. Eu assumi a responsabilidade de fazer. Então eu devo fazer. Eu devo fazer. Trabalhar com honestidade, não enganar o patrão. Trabalhar não apenas para agradar quando está na frente, quando o patrão está presente, mas mesmo que ele não esteja vendo, trabalhar com honestidade, sinceridade, integridade e como quem serve ao Senhor. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então, no nosso trabalho, eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. E por fim, justiça e responsabilidade na liderança, como senhor, como patrão, como líder. Senhores, tratai os servos com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Paulo lembra que toda autoridade é limitada. Você pode ser senhor, mas isso é uma responsabilidade e não um poder. Todos estão, na verdade, debaixo da autoridade de Cristo.